Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, nessa semana a gente vai dar a introdução ao PET Volume 6, que vai dar aí uma noção inicial para vocês de sólidos geométricos, focando principalmente em poliedros, certo? Então, basicamente o intuito, o objetivo do PET é dar uma noção espacial para vocês sobre esses objetos, apresentando aí para vocês algumas características deles, sem aprofundar muito em certas propriedades matemáticas deles. Bom, então vamos aí dar início à nossa aula, ok? Então vamos lá. A gente pode classificar os sólidos geométricos de duas formas. A gente pode considerar corpos redondos. O que são corpos redondos? São sólidos geométricos que possuem pelo menos uma superfície com forma curva e têm a característica de rolar ao ser colocado em determinada posição sobre um plano inclinado. Ao seccionar um corpo redondo por um plano, é possível obter um círculo na região de corte. E alguns exemplos de corpos redondos são o cone, certo? O cilindro e a esfera. Então, esses três objetos que vocês estão vendo aqui são considerados corpos redondos, certo? Esse aqui é o cone, esse é o cilindro e essa é a esfera, certo? Vejam que esses objetos aqui têm essas características que foram apresentadas para vocês, certo? Todos têm uma superfície em curva, certo? E tem a característica de rolar quando colocado sobre um plano inclinado. E também, se você aí traçar um plano transversal nesses objetos, ou seja, de que forma esse plano tem que ser paralelo à base deles, você obtém um círculo na região de corte. Veja que quando você passa um plano cortando aqui, por exemplo, o cone, você vai delimitar aqui, ó, essa região aqui, que é a região de seção. Essa região aqui vai ser um círculo também, ok? Mesma coisa aqui no cilindro. Se você passa um plano transversal a esse cilindro, lembrando, o que é transversal? É um plano que é paralelo à base desse cilindro. À base desse cilindro, ok? Veja que quando você traça um plano cortando esse cilindro, você vai ter uma região de corte que ela também é caracterizada por um círculo. E a mesma coisa da esfera. Aqui o interessante da esfera é que por qualquer plano que você passar aqui na esfera, você sempre vai determinar um círculo. Okay? Aqui não, aqui vocês têm que fazer aí de forma transversal, tanto no cone quanto no cilindro. Ok? Então vejam como eu disse para vocês, né? Os corpos redondos, se você seccionar eles por um plano, você é possível obter um círculo na região de corte. Ok? Então vamos ver agora poliedros, que vai ser basicamente o que a gente vai focar nesse PET volume 6. O que são poliedros? Que é a outra forma, sólidos geométricos são divididos em corpos redondos e poliedros, certo? Então aí, ó, a gente tem que poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são planas e poligonais, ok? Ao seccionar um poliedro por um plano, obtemos sempre um polígono na região de corte. E alguns exemplos de poliedros que a gente tem é a pirâmide, o prisma e o octaedro. Pessoal, aqui ó, a gente tem uma pirâmide, certo? Uma pirâmide de base hexagonal. Esses dois objetos aqui são chamados de prisma, certo? Esse aqui é um prisma de base triangular. Esse aqui é um prisma de base hexagonal, ok? E esse aqui é um octaedro. É um polígono, né, que tem 8 faces, ok? Bom, então vamos ver aqui as características desses objetos, né, que se enquadram em poliedros. Então vejam que, como foi dito aqui, que poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são planas e poligonais. Vejam aí que as superfícies desses objetos aqui são todas planas, certo? E poligonais. Elas não são curvas, certo? Elas são planas. E todas essas superfícies são poligonais. Vejam que aqui, ó, por exemplo, da pirâmide, a gente tem vários polígonos que formam aí essa pirâmide. Ó, que a gente tem aqui um triângulo, certo? Essa face aqui, essa superfície é um triângulo. Essa daqui também é um triângulo.
A base é um hexágono, que também é um polígono, certo? Então, como eu disse para vocês, poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies, que são as faces, são planas e poligonais, ok? E uma outra característica aqui, quando a gente secciona esse poliedro por um plano transversal, a gente sempre obtém um polígono na região de corte, certo? Então veja aqui que eu estou traçando um plano por esse, passando pela pirâmide aqui, né, de forma transversal, ou seja, paralela aí à base. E vejam que na região de corte, quando você corta essa pirâmide pelo plano, você delimita aí um polígono, né? Na verdade aqui vai ser um hexágono também, porque a base dessa pirâmide é hexagonal. E essa figura aqui, esse desenho, esse recorte, vai ser o quê? Vai ser proporcional, certo? Vai ser semelhante a esse hexágono daqui. Da forma como a gente foi fazendo corte. Porque se você fazer um corte na diagonal, vai obter um hexágono, só que ele não vai ser semelhante ao de baixo, ok? E mesma coisa nesses demais aqui, quando você faz aí, você passa planos, secciona esse prisma aqui, que é o prisma de base triangular, por um plano transversal, você também obtém aí um polígono. Vejam que aí o polígono obtido é basicamente igual ao da base, que é um triângulo, certo? Quando você corta esse prisma por um triângulo de forma transversal, certo? Você obtém aí a seção de corte é determinada por um triângulo. Mesma coisa aqui nesse prisma de base hexagonal. Quando você passa um plano transversal nele, você corta ele nessa posição aqui, formando um quê? Formando um hexágono que também é congruente ao hexágono da base. Okay? E aqui no tetraedro, perdão, no octaedro, perdão, no octaedro, quando você passa aí um plano transversal, você vai sempre obter quem? Um quadrado, certo? Se você passar aqui exatamente nessa posição aqui, aonde essas duas pirâmides se encontram, você vai ter um quadrado de mesmo tamanho que esse daqui que está mostrando aqui na figura. Se você passar em lugares diferentes, ou seja, levantar o plano ou abaixar ele, você vai obter quadrados menores, ok? Bom, então vamos lá. Vamos ver o que são faces, arestas e vértices de um poliedro. Bom, então a gente tem o seguinte, pessoal. Que face é cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície de um poliedro, certo? Então vejam aqui, ó, vamos considerar que isso aqui é um cubo, ok? Vejam que aqui, ó, a face aqui está desenhada para a gente, está colorida. Essa superfície aqui, ó, poligonal, representa uma das faces desse meu cubo, certo? Então, só para título de curiosidade, vamos determinar quantas faces tem esse cubo. Então, começando por essa laranja aqui. Então, uma, certo? Duas, três, quatro. Esgotei todas as laterais, certo? Então, 4 até agora. A de cima, 5. E com a de baixo, 6. Okay? Então, um cubo aí tem 6 faces. Okay? Então, o que é face novamente? É cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. Ok? Então, a gente considera que essa superfície aí é a área dessas, quer dizer, que essas superfícies são as faces. Ok? Bom, quem que é a aresta? A aresta de um poliedro, pessoal, nada mais é que o lado comum de duas faces de um poliedro. Vejam que estão desenhados aqui para vocês, estão destacados nessa figura aqui, o que são arestas, certo? Essas verdinhas aqui que estão sendo destacadas são arestas. E vejam que elas justamente caem aqui com a definição. Vejam que aqui a gente tem uma superfície, a superfície de cima, e ela tem um lado comum aqui com a superfície lateral do lado direito, certo? Quem que é o lado comum dessas duas superfícies? Ó, dessa superfície que está aqui em cima, certo? O lado que está aqui em cima, com a face aqui da direita. É esse lado aqui. Então veja que como esse lado aqui é comum a tanto essa superfície de cima quanto a face do outro lado, então você tem aí uma aresta, certo? Então vejam que todos esses segmentos de retas aqui que compõem
esse poliedro, que é o cubo, são arestas. Então, só para título de curiosidade, vamos determinar aí quantas arestas tem esse meu cubo. Então, começando aqui de cima para baixo, pessoal. Todas as arestas de cima, depois todas as arestas intermediárias, depois as de baixo, ok? Então tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, um cubo tem quantas arestas? Tem um total de 12 arestas. E a gente tem também, pessoal, um vértice num poliedro. Então, são essas três estruturas aqui, face, aresta e vértice, ok? Onde vértice é o quê? É o ponto comum a 3 ou mais arestas de um poliedro. Veja que aqui ó, estão sinalizados alguns dos vértices desse meu cubo, certo? Vejam que tem esse ponto aqui, ó, que ele é comum a quem? A essa aresta e a essa aresta. Então, portanto, aqui, esse ponto aqui é o vértice, é um dos vértices desse meu cubo. Assim como esse, esse e esse, certo? Então, para título de curiosidade, vamos determinar quantos vértices tem o cubo, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, veja que são os pontos. Tá, pessoal? Então, sempre quando eu for trabalhar com vocês com faces, quando eu for mostrar para vocês alguma face, eu vou circular todas as arestas que delimitam essa face. Então, quando eu estou considerando a face laranja aqui, e eu estou querendo indicar para vocês, eu vou fazer esse movimento aqui para vocês identificarem qual a face que eu estou observando, ok? Se eu estiver trabalhando com aresta, eu vou fazer apenas um movimento aí de uma semi-reta, por exemplo. Quando eu fazer assim, eu estou considerando apenas uma reta, certo? E quando eu considerar apenas um ponto, vocês vão ver que eu vou apenas passar a ponteira do mouse em cima dos pontos que correspondem aos vértices aí, ok? Bom, pessoal, aqui temos uma relação de Euler, chama relação de Euler, tá? Então, pessoal, não é relação de Euler, certo? É relação, se pronuncia Euler. Então, relação de Euler. O que seria a relação de Euler? A relação de Euler estabelece uma relação entre o número de vértices, arestas e faces de qualquer poliedro convexo. Então, não é qualquer poliedro, é qualquer poliedro convexo. Já explica para você o que significa um poliedro convexo, ok? Assim, a gente tem o seguinte, que para todo poliedro convexo, a gente tem a seguinte relação, certo? Que relaciona o número de vértices, arestas e faces. Que relação é essa? É o seguinte, que todo poliedro convexo, que para todo poliedro convexo, você tem o seguinte, que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2. Então, essa relação aqui funciona, ela acontece para todo poliedro convexo. Bom, mas falta explicar para vocês o que seria então um poliedro convexo, para me diferenciar de vocês de um poliedro que não é convexo, certo? Então vamos lá. Os poliedros que não apresentam reentrância ou furos em sua superfície são denominados convexos. Caso contrário, são ditos não convexos. Então aqui, pessoal, estou dando para vocês 3 poliedros. Esses 3 aqui são poliedros, ok? Esse primeiro, ele é convexo, esse é não convexo e esse é não convexo também, certo? Então vejam que esse aqui ó, é um caso de reentrância, certo? Quando você tem como se fosse um vão no poliedro. E aqui representa um furo. Sempre quando você tiver essas duas, quando você observar essas duas características no poliedro, quer dizer que eles vão ser não convexos. Agora, quando eles não tiver nenhuma dessas duas, quer dizer que então ele será convexo. Uma outra forma de determinar isso muito fácil, pessoal, é você utilizar uma reta. Se você perfurar um poliedro por uma reta e ela furar ele em apenas 2 lugares, quer dizer que ele vai ser então convexo, certo? Se furar em mais de 2 lugares, quer dizer então que ele vai ser não convexo. Por exemplo, se você atravessar aqui esse poliedro de qualquer posição por uma reta, você vai ver que você vai furar ele em apenas 2 lugares. Ó. Se você furar ele daqui e lá para trás, vai furar aqui e na face lá de trás. Vai ser qualquer lugar que você tentar furar ele por uma reta, vai furar em apenas 2 pontos. Agora, nesses daqui, pessoal, você não vai conseguir furar apenas, vai ter certas posições que você vai colocar a reta, que você vai furar ele em mais
de 2 pontos.